No programa Biografia de hoje, nós vamos conversar sobre Jerônimo Mendonça, o espírita que ficou conhecido como o Gigante Deitado. E a nossa entrevistada é Sandra Ventura, palestrante espírita. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Quem foi Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça era chamado de Gigante Deitado. Foi um grande divulgador da doutrina dos espíritos. Ele conheceu essa doutrina com 15 anos. E dos seus 50 anos de vida, portanto 35 anos, ele fez uma divulgação esplêndida por todo o Brasil, onde ele conseguisse chegar, porque Jerônimo era tetraplégico. Vivia numa maca, numa inclinação de 30 a 45 graus, imexível, ele dizia. E mesmo assim, acamado, Jerônimo saía de Ituiutaba, Minas Gerais, onde ele morava, e saía divulgando, cantando a doutrina, porque era conhecido também como um cantor e um grande trovador. E realmente ele era fantástico. Eu tive a oportunidade de ver, lógico, ele desencarnou em 89, né? 89. Eu era criança, lembro de poucas coisas, mas eu lembro que meus pais me levaram, né, para vê-lo. E realmente era uma figura fantástica, porque eu lembro que o que chamava a atenção dele era o bom humor, que todo mundo ria muito nas palestras dele. Exatamente. Jerônimo, ele ficou conhecido por essa característica que era o bom humor e a resignação. Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os aflitos, aquele motivo de resignação, nós achamos assim que Jerônimo sabia aquilo de cor, porque ele era exemplo dessa pessoa que se sustenta na fé. Um espírito comprometido, ele mesmo falava que teve no seu processo evolutivo grandes dificuldades morais. E numa única encarnação ele aceita resgatar muitas dívidas, podemos dizer assim, que não eram nem provas, era um caudal expiatório. E Jerônimo então resolve passar pela dificuldade da artrite reumatoide severa, que fez com que ele fosse acamado aos 16 anos de idade, ela chegou. Até então ele era um jovem esportista até, né? Jogava bola. E é interessante porque ele mesmo se intitulava Tarzão. Eles dizem em sua biografia que ele tinha 1,83 m, então ele ia para frente do espelho, batia no peito e falava, Tarzão. Só que um dia ele foi assistir uma palestra, e no meio da palestra, o orador, mediunizado, disse assim, vim dar um recado ao Tarzan que está na plateia. Ele sabia que era com ele. E aí o palestrante mediunizado disse assim, Tarzan, prepare-se para a selva do sofrimento que virá. E a partir daí, então, Jerônimo começou a sentir as dores fortes da artrite reumatoide que iria acamá-lo por mais de 25 anos. Ele passou pelas muletas, pela cadeira de rodas, mas depois ficou 25 anos numa maca, pregando a doutrina e tendo disposição e bom humor para atender as inúmeras pessoas que o buscavam, inclusive com caravanas, saindo de vários estados. Jerônimo, ele era muito ligado a Chico, e por causa desse apadrinhamento de Chico Xavier, ele então recebia e acolhia as pessoas que sofriam, porque as pessoas buscam isso, né, Renata? Quando a gente está sofrendo, quando a gente quer motivo de resignação, a gente busca uma pessoa que talvez sofra mais, para que a gente olhe e fale, bom, eu estou bem, porque aquele está pior do que eu, mas está sorrindo. É isso mesmo, com certeza. E então você falou, ele tinha uma ligação muito forte com o Chico? Tinha uma ligação muito forte com o Chico, ele morava em Minas, né, em Ituiutaba, mas ele ia muito a Uberaba, para visitar o Chico, e das muitas vezes que ele foi a Uberaba, Chico, ele encaminhava a atividade do Jerônimo. Por exemplo, houve um período em que ele criou uma creche para crianças, um sistema de creche para as mães que trabalham fora, o Jerônimo Mendonça, ou aquelas pessoas que não podem cuidar dos filhos e os filhos ficam ali no final de semana, os pais buscam. Ele tinha recebido 3 crianças, trigêmeos, mas eram crianças especiais.
E os cuidadores da creche não tinham condições de cuidar daquelas crianças. Falaram, Jerônimo, o que a gente faz? A gente recebe ou não recebe? Foi a Uberaba consultar Chico Xavier. E Chico tinha o hábito de beijá-lo ao final da palestra. Naquele dia, Chico deu 3 beijos. A resposta, né? Era a resposta que Jerônimo buscava e também os cuidadores da creche. Então, Jerônimo conta também uma história que quando o processo inflamatório da artrite reumatoide estava muito severo, ele perdeu as unhas e foram arrancadas sem anestesia, porque obviamente estavam inflamadas, a anestesia não pega. E aí ele disse assim, eu pensei que quando o médico veio arrancar as unhas sem anestesia, que aquilo fosse a pior coisa da minha vida. Mas eu fui para casa e quando lá eu cheguei, chegou um ônibus com uma caravana de mais de 30 pessoas. E essas pessoas, ignorando que eu estava sem as unhas, pediram para que eu cantasse. E Jerônimo, você cantou? Cantei, o que eu podia fazer? Sandra, então essa capacidade que ele tinha de rir de si mesmo, apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades, realmente chamava muita atenção, né? Chamava atenção, talvez essa tenha sido a verdadeira missão do Jerônimo, que era justamente servir de exemplo daquela pessoa que compreende os motivos do seu sofrimento, aceita com resignação e diante de todo o quadro de dificuldades que ele passava, ele tentava então sobrepujar de alguma forma, porque ele nessa condição de tetraplégico fundou uma gráfica, uma creche, um centro espírita, um trabalho de sopa para as pessoas que ele assistia todos os dias e além de gravar LPs na época e de ter publicado 6 livros, além das palestras que ele fazia do Centro-Oeste até o Paraná. Então, Jerônimo tinha essa capacidade grande de abrir corações e mentes e chamar a atenção das pessoas. Ele conta um caso interessante de uma mulher que estava assistindo a um programa de televisão e ela planejava o seu suicídio. Ela tinha mandado a família para o teatro, tinha comprado a medicação e ia tomar. Antes de tomar a medicação, ela resolveu assistir televisão para se despedir do mundo cão, como ela mesma chamava. E naquele exato momento, Jerônimo estava sendo entrevistado. E o entrevistador perguntou assim ao Jerônimo, Jerônimo, o que é felicidade para você? E ele disse assim, felicidade para mim, que está na cama há mais de 25 anos, numa mesma posição, seria poder, por alguns segundos, mudar de posição. Nossa. Aí a mulher viu isso, desligou a TV, jogou os remédios fora e tentou falar com Jerônimo, entrou em contato com a produção do programa. E ela então assim se consolou. Então Jerônimo tinha essa capacidade extraordinária de servir de exemplo para muitas pessoas. Com relação aos livros que você falou, ele chegou a escrever esses livros? Ele que escreveu? Ele ditava. Sim. Né, ele ditava e os amigos que o acompanhavam escreveram por ele. Então, talvez o mais famoso seja Nas Pegadas de um Anjo. E o LP Intimidade Espírita, em que ele vai falando alguns versos, alguns poemas, inclusive da obra psicografada por Chico Xavier, e vai então ao fundo com a música clássica, né? É aquele LP para meditação. É disponível ainda hoje, assim, as pessoas conseguem encontrar, será? Não, pouco provável. Você vai encontrar isso talvez em sebos, né? A nossa vontade era que tudo isso fosse juntado de alguma forma e republicado, repaginado, porque Jerônimo merece ser conhecido. E esses livros que ele escreveu, de alguma forma, era sobre a história dele? Ele não. Colocava... Não. A história dele, ele conta, fez um esboço de biografia na década de 80, em 1980 exatamente, 9 anos antes dele desencarnar. E isso foi publicado por uma amiga, que é Jane Vilela, que escreveu a biografia dele, Um Gigante Deitado. Então, deixa eu te falar, então, parte ela escreveu e parte ele escreveu também? Ele relatou alguns casos, é isso? Ele relatou a biografia, ele fez a pequena biografia dele e Jane reuniu histórias contadas pelos amigos. Os amigos registraram e ela então editou esse livro,
O Gigante Deitado, que é a melhor biografia de Jerônimo Mendonça. Seriam os lindos casos de Jerônimo, como fizeram lindos casos de Chico Xavier. Sim. E outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, a gente estava falando um pouco sobre essa ligação dele com o Chico, né? Ele conheceu a doutrina espírita muito cedo, você falou. Com 15 anos. 15 anos ele conheceu a doutrina espírita. E aí ele começou essa ligação com o Chico, algum tempo depois, e eles sempre se encontravam. O Chico era um pouco, assim, claro que pelo que você fala, ele é um espírito muito resignado, mas todos nós, né, em momentos da nossa vida, a gente precisa de um suporte, de um apoio. Você acha que ele encontrava em Chico esse suporte, esse consolo, esse apoio? Sim. Ele não diz em que exato momento ele passou a frequentar Uberaba, as reuniões espíritas de Chico Xavier, mas deixa muito claro que todas as vezes que ele se sentisse mais fragilizado ou que ele precisasse, digamos assim, de uma consultoria a respeito das tarefas doutrinárias dele, ele então se valia da amizade com Chico Xavier. E há dois registros muito interessantes que eu gostaria de contar, quando ele foi buscar o médium que então trabalhava com o Dr. Fritz. E aí ele vai a Congonhas do Campo naquela ansiedade muito grande e chegando lá, ele já estava na maca, o médium então já trabalhando com o Dr. Fritz diz, tragam o homem. E a maca não passava. Aí ele fala, não, mas tragam assim mesmo, porque esse é espírito de porta estreita. E passa. E quando ele passa, então Edson, o médium, né, com o Dr. Fritz, o espírito trabalhando, diz para ele, o que é que você tem? Ele diz, Dr. Fritz, dizem que eu tenho artrite reumatoide. E então, aí ele fala, meu filho, a sua doença é dos 3 Cs, karma, cama e calma. Não teve cura para Jerônimo. E de outra vez também, ele vai a Chico Xavier, ele estava muito doente, tinha tido uma hemorragia grave, e o Chico chamou a atenção dele, dizendo, Jerônimo, sabe por que você está com esta hemorragia? Porque você aceitou o coitadinho. Quando você aceitou o coitadinho, você passou a cultivar a autopiedade, e isso faz muito mal, Jerônimo. Chico deu um passe na região abdominal de Jerônimo e a hemorragia se estancou. Caramba. E o homem que estava morrendo naquele dia fez a palestra pública. Puxa vida, é fantástico. A gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai mostrar um vídeo sobre Jerônimo Mendonça. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Biografia, hoje falando sobre Jerônimo Mendonça e a nossa convidada é Sandra Ventura. Sandra, então a gente vai mostrar agora um vídeo que você nos trouxe, né? Fala um pouco sobre esse vídeo, antes de a gente colocá-lo ao ar. Esse vídeo, Renata, ele é muito importante porque é um dos poucos registros que nós temos de Jerônimo Mendonça disponíveis. Talvez existam mais por aí, em coleções particulares ou dos amigos que conviveram com ele, mas ele está disponibilizado na internet e é um vídeo interessante porque tem uma pregação, Jerônimo faz uma palestra e ao final da palestra ele vai intercalando com aquelas histórias que ele conta sobre ele mesmo. E um dos momentos mais doces do vídeo, assim, que ele faz com que todos chorem e todos riem ao mesmo tempo, é quando ele também diz de uma visita ao Chico, quando os médicos diagnosticaram que ele estava morrendo. Olha só um trecho do vídeo que nós separamos para você. Lembramos o Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 Zordins por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou, como vai, meu filho? Eu, bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E eu falei, o que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse assim, benditos fios. Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio.
Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda, né? Parece teimosos, mas é o bem, é o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z, muita paz. Quer dizer, mais serviço, né? Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. É muito interessante, né? Porque, por exemplo, ele como espírita e diante da situação dele, o desencarne para ele seria um alívio, né? Mas ele tinha ele sabia da importância da vida, né? Aqui na Terra. Sabia. Esse era o exemplo de Jerônimo Mendonça. Quantas pessoas Jerônimo salvou do suicídio, dos gestos de violência, das pessoas desesperadas que perderam dinheiro, que perderam os filhos e iam ao encontro de Jerônimo Mendonça buscando respostas, assim como elas buscavam respostas com Chico Xavier. Jerônimo não era um médium que tivesse uma ostensividade mediúnica, mas ele era muito intuitivo. E as pessoas que ligavam para ele, que pediam ajuda, a todas elas, Jerônimo atendia com esse telefone minucioso da ausculta da alma humana. Então, ele trabalhava intuitivamente e atendia, acolhia a essas pessoas, sempre buscando promovê-las, para que elas vissem o estado dele e observassem o quanto elas poderiam fazer como ele, que tetraplégico, saía pelo Brasil divulgando a doutrina. Há uma história também de uma vez que ele foi fazer uma palestra numa cidade pequena, e o rapaz que o levou, o presidente do Centro Espírita, não sabia como divulgá-lo, porque ele não era conhecido até então. Ele falou: Jerônimo, temos um problema, como eu vou anunciar, né, você? Quem é você? Ele falou: olha, o jeito que o senhor fizer está bem. Então o rapaz pega o Propago, que é aquele carro de som que circula nas cidades pequenas, e anuncia assim: venham todos, venham ver o palestrante dessa noite no Centro Espírita tal. Ele é aleijadinho, ele não fala, ele não anda, ele não mexe os braços, mas ele tem muito para dizer para nós. E o Jerônimo fala, e valeu a pena a propaganda, porque embora um tanto grosseira, o Centro Espírita ficou cheio de protestantes, de católicos. Então, depois ele retornando à casa desse senhor, aparece uma senhora, uma velhinha de mais de 70 anos, com uma bengala, e diz: meu filho, mandei mais de 7 quilômetros para vir aqui, porque eu ouvi a sua propaganda na rádio e eu me senti envergonhada, porque nós que temos tudo, não fazemos nada pela doutrina, e você que está aí numa cama, tem feito tanto. Então ela leva para Jerônimo meia dúzia de ovos. É o óbolo da viúva, para que ele tomasse uma gemada, se fortificasse e saísse falando pelo Brasil. É muito bom, né? Muito demais. E ela, Sandra, acho que ela sintetizou exatamente a sensação que as pessoas tinham diante dele, né? Que diante de toda aquela situação, ele ria, ele propagava, ele divulgava, ele não, como é que se diz, não reclamava da vida. E nós, né? Quantas vezes a gente reclama de Deus, reclama de todo mundo. Então, eu acho que é exatamente esse o maior exemplo que ele deixa para a gente. Exatamente. Né? A tarefa de Jerônimo era essa. Exemplo de resignação diante dos sofrimentos e de amor à doutrina dos espíritos. Porque ele não conseguia ler mais sozinho, porque ele ficou cego depois. Quando a artrite reumatoide chegou, em 1970, ele já estava acamado e ele recebeu essa notícia de que os olhos foram acometidos pela doença e que de tão inflamados e tão machucados ele deveria retirar. Nossa.
Então ele perde a visão e ficou 19 anos cego, olhando para dentro de si. E quando ele recebe essa notícia, ele diz aos amigos que ele já havia sido preparado pela espiritualidade, que eles já alertavam intuitivamente que ele então teria, digamos assim, um momento maior na sua expiação, que se ele quisesse de fato evoluir e ganhar créditos diante da justiça divina, ele deveria ficar cego. E ele aceitou isso. Agora, eu acho importante também, Sandra, a gente tentar entender um pouco como é que funciona esse mecanismo divino, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa pode não ser espírita e não compreender, né? Alguns acham, não, é um castigo de Deus. A gente sabe que Deus não castiga, né? É misericordioso e justo. Então, o que faz uma pessoa vir né, ao mundo perfeita como ele? Porque uma coisa é você nascer assim também, né? Que já é muito complicado, já é muito difícil. Outra coisa é você nascer perfeito e ir se debilitando e tal. Então, como é que a gente pode compreender a justiça divina mesmo diante dessa história de Jerônimo? Você falou muito bem, Renata. Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo que nós passamos está, de certa forma, sendo vista por ele. É claro, ele é onisciente, ele sabe de tudo. O que acontece é que a criatura, né, o homem, a mulher, nós temos então livre-arbítrio e consciência. E tudo que a gente faz na Terra, usando o nosso livre-arbítrio, nós também temos que entender que aquilo que eu semeio, eu terei que colher. E Jerônimo fala de uma forma muito humilde, de que ele foi um espírito muito comprometido com a lei de Deus. Ou seja, ele desrespeitou o código divino, ele não soube amar, ele matou, ele feriu, isso nas suas encarnações passadas. E quando ele caiu em si e teve o arrependimento derivado da culpa, ele então pediu para se reajustar diante dos homens, para se apresentar diante de Deus com a consciência limpa. Ele falou, então eu quero expiar. E aceitou vir nessa condição. A mãe dele disse que ele sempre foi uma criança de saúde frágil. Então, quando ele ficou com 16 anos, ele então começou a sofrer os graves sintomas da artrite reumatoide. Então, o que ocorre com a lei divina é isso. Nós somos livres para semear, mas somos obrigados a colher exatamente aquilo que nós plantamos. Nós temos as provas para testemunhar nosso entendimento da lei de Deus, mas nós temos as expiações, que são as dores, justamente também para testemunhar que nós queremos reajustar a nossa consciência diante da divindade, que é sempre justa, que é sempre misericordiosa. Podemos dizer assim que Jerônimo pagava apenas a 10ª parte. Porque a lei também diz isso. Aquele que tem boa vontade vai pagar apenas uma parte daquilo que deve. É como o filho pródigo que retorna à casa do pai, cansado e sofrido, e sabe que lá ele encontrará acolhimento e apoio. Então, aquelas pessoas que sofrem com doenças crônicas, com sofrimentos morais, elas devem buscar entender que se o motivo do meu sofrimento não está nessa vida, certamente ele tem uma causa anterior. E isso quer dizer que pode estar numa encarnação, numa vida anterior. Então, a gente pode entender que, no caso dele, ele teria pedido na espiritualidade para passar por esse processo? Ele teria pedido para passar por esse processo de profundo testemunho diante da lei, a resignação e também a submissão a esses desígnios divinos. Ele fala, olha, eu fui homem como outro qualquer. Ele também sonhou ter uma família, ter filhos, uma esposa a quem ele amasse, se dedicasse. Mas ele sabia que ele não merecia. Não nesta vida. Certamente hoje o nosso gigante deitado já está de pé, com a alma lavada. Ou seja, ele vestiu aquela veste e foi para o banquete. Ele estava pronto, porque ele limpou-se dos pecados que ele havia cometido. Maravilha, Sandra. A gente faz mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre Jerônimo Mendonça. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Biografia, hoje falando sobre a vida de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. E a nossa convidada é Sandra Ventura. Sandra, você falou que Jerônimo conheceu a doutrina espírita quando ele tinha 16 anos, né? A família dele também era espírita? Ele não deixa claro que a família dele fosse espírita, mas há um registro em que ele diz assim, que a família o acompanhava, mas não frequentava o centro espírita que ele mesmo fundou. E tem um episódio muito interessante que ele narra, que já no final da sua vida, assim, por volta de seus 40 e poucos anos, ele tem uma discussão com a mãe, porque ele viajava muito. E a mãe chega para ele e fala assim, meu filho, eu estou começando a acreditar nessa história de encarnação e de espiritismo. Mas, mamãe, bravo, por quê? Ora, meu filho, só a reencarnação para explicar certas coisas. Por quê, mamãe? Porque eu tenho 10 filhos, não tenho? Tem. E dos 10, só um é aleijado, sou eu, o 9º filho. Pois é, e é o que menos para em casa. Como explicar? Como explicar que o único aleijado da família, o que não anda, é o que menos para em casa. Então, a gente tem a impressão que a família, de fato, não fosse espírita, seria comum até porque os profetas, eles não são bem recebidos, bem acolhidos, compreendidos em sua própria terra. Né? Então, Jerônimo também se enquadra nisso. Mas sempre foi muito bem cuidado pela mãe. Ele morava com a mãe? E pela irmã. Sim, sempre morou. Ele não casou. Ele fez com que os outros irmãos se casassem. Ele estudou até a 4ª série primária. Dos irmãos, ele foi o que mais estudou, tornou-se até, inclusive, professor na zona rural, quando ele andava de muletas. Era uma forma de ganhar um pouco de dinheiro. E depois, uma das irmãs, a caçula, fez enfermagem, auxiliar em enfermagem, inclusive para cuidar de Jerônimo. Então, ele teve um certo suporte, né, nesse sentido? Né? Teve um suporte moral, sim, porque a família cuidou dele com muito carinho. Ele deixa isso muito bem registrado nos seus casos. E ele conta também que essa família, né, que ele aprendeu a amar, ele diz que na infância, como as crianças naturalmente são muito alegres, ele só percebeu a pobreza em que eles viviam quando ele completou 7 anos, porque ele andava descalço. Ele só foi ter o seu primeiro par de sapatos com 16 anos, que ele ganhou de presente. E quando ele completa 17 anos, ele vai ao cinema para assistir E o Vento Levou. Foi a primeira vez que ele vestiu um terno, um rapaz que na década de 60, né, se trajavam diferente do que a gente anda hoje. Então ele teve o primeiro par de sapatos, o primeiro terno branco, a gravata, e foi ao cinema assistir E o Vento Levou. 4 horas de filme e ele ali de pé. Quando o filme acabou, ele estava petrificado, que já era a primeira grande crise da artrite reumatoide. E aquela calça branca do seu primeiro terno que ele vestiu pela primeira vez foi rasgada, porque os joelhos estavam tão inchados que a calça não descia. Então ele fala assim, que quando ele assistiu O Vento Levou a sua saúde e os seus sonhos. Oh, meu Deus. Ele era um poeta também, né? Ele usava as palavras, né? Sabia usar bem as palavras. E Sandra, analisando a trajetória dele, claro que diante do material que a gente tem, você acredita que o espiritismo foi realmente fundamental ou importante para a resignação, para que ele compreendesse esse processo dele? Foi fundamental. Ele cresceu em lar católico, mas aos 13 anos ele conheceu o protestantismo. Entrou para uma igreja presbiteriana com um amigo. Então, dos 13 aos 15, por 2 anos, ele aprendeu a louvar a Deus cantando de uma forma muito bonita. Aliás, ele tinha uma voz belíssima. E com 15 anos foi quando, então, o seu Galdino, que era dirigente de um centro espírita em Tuiutaba, ofereceu a ele o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daí, então, Jerônimo tem a grande transformação da sua personalidade. Logo com 16, ele já cria a campanha do Quilo, a campanha Alto de Souza. Com 17, ele cria um programa de rádio. E em 1970, ele já está, então, com o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fundado.
e trabalhando para atender as pessoas que sofriam. Então o Espiritismo veio para ele como o grande remédio, que é justamente a doutrina que nos dá a fé raciocinada. Ciência, filosofia e religião. Era o que esta alma forte precisava, não é, Renata? Porque o remédio que Jerônimo tomou foi muito amargo. Mas a consolação estava ali do lado. Era o Evangelho. Claro que a gente que conhece um pouco mais da doutrina, a gente sabe que não há muita importância a gente saber o que foi, né, que cometemos em vidas passadas, enfim, isso não vem ao caso, até porque a misericórdia divina nos concede esse benefício do esquecimento. Mas no caso dele, você falou que ele cometeu, né, mas todos nós cometemos, na verdade, né? Várias em nosso infrações. passado. Mas existe algum fato específico, ou na última reencarnação dele, ou, enfim, que tenha realmente levado ele tinha esse conhecimento ou ele chegou a esclarecer, a falar sobre isso? Ele tinha esse conhecimento, mas Jerônimo era muito discreto. Ele tinha também a percepção de um inimigo, né, desencarnado, de um espírito na condição feminina que o perseguia e que nunca o havia perdoado. E a médium Maria Gertrudes, também de Tuiutaba, ela chegou inclusive a publicar uma biografia contando, teoricamente, encarnações anteriores de Jerônimo Mendonça. Mas não foi um livro que tenha alcançado uma grande divulgação, porque não foi um livro que o próprio Jerônimo comentava, porque ele mesmo, falando sobre ele era discreto. O que ele deixa claro e que ele relata junto com Chico Xavier é que ele foi uma alma muito endividada e que cometeu vários crimes contra a humanidade. Então ele deve ter sido um desses espíritos, um líder político que viveu no Oriente e depois veio para o Ocidente. Mas ele silencia a respeito desse passado justamente por isso. Ele fala, não, eu vim para me equilibrar e eu vim para pagar as minhas dívidas. Então, sem olhar para o passado, para não se tornar estátua de sal como foi com a esposa de Ló. E isso é importante para todos nós, né? Importante. Porque tem gente que tem essa curiosidade, enfim, ou quer saber, e é o que a gente está falando, né? Se a misericórdia divina nos concede, permite que a gente esqueça, é porque realmente não é para a gente saber, né? A gente sabe de uma forma intuitiva, sim, como ele tinha, né? Sim, porque quando a consciência traz, é porque é algo que você já está preparado, né? Exatamente, saber, é natural. É natural. É natural. Exatamente. Mas o véu do esquecimento, ele veio até no contexto da psicologia, ele veio proporcionar com que a criatura tenha a oportunidade de recomeçar. Exatamente. Né? Porque a culpa, ela é necessária para que gere o arrependimento. E o arrependimento vai fazer com que a criatura busque, então, as suas provas e as suas expiações. Foi o que Jerônimo fez. E tentar reparar, né? Exatamente. Aí ele vai para a reparação. Reajustar-se diante da lei. Sandra, é uma personalidade tão grandiosa, assim, qual o principal legado? A gente já falou tantas coisas dele, mas o principal legado que você acha que Jerônimo Mendonça deixa para todos nós? Jerônimo continua trabalhando ativamente na espiritualidade. Há registros em vários grupos espíritas e espiritualistas também, dizendo que Jerônimo se apresenta agora como gigante de pé. Que legal. Continua bem-humorado, continua fazendo as suas trovinhas, que eram dos hábitos dele, homenageando as pessoas, as situações difíceis para que a pessoa recobre bom ânimo. Então, o principal legado do Jerônimo, Renata, é justamente esse, nós termos o bom humor como arma contra as nossas dificuldades ou como muletas para nos manter de pé diante de todas as dificuldades que as criaturas humanas passam, porque a Terra, enquanto planeta de provas e expiações ainda, nós ainda necessitamos da dor como essa grande educadora para as nossas almas ainda empedernidas, endurecidas. E o Jerônimo deixa isso, olha, você tendo boa vontade, disposição, você pode seguir adiante. Não importa o seu passado de culpas. O importante é começar a sua transformação agora, sorrindo, como ele sorria. E certamente ele teve um suporte espiritual muito grande, né?
Eu acho que o fato dele contar com a colaboração e o apoio de Chico Xavier já foi assim um mérito, né, uma proteção muito grande. Ele diz também de Antusa Martins, que era uma médium que trabalhava com Chico Xavier, embora muda, era uma pessoa que compreendia como ninguém, sabia se expressar, e ela então desdobrada, né, ou emancipada, ela saía do corpo e ia atender Jerônimo Mendonça quando ele estava com dificuldades em sua saúde. Bacana. E particularmente, o que te levou a estudar, a se aprofundar um pouco mais sobre ele? Tal qual Ivone Pereira, que são justamente o perfil desses espíritos que se comprometeram com a lei e que resolvem de alguma forma se reajustar diante da sua própria consciência para se apresentarem como os bons filhos que retornam à casa do Pai. Então, Jerônimo Mendonça, como foi Ivone Pereira, é esse exemplo de uma pessoa que errou, mas que quer se reajustar, pôr-se de pé. E a gente sempre, o recomeço está aí para todos nós, né, Sandra? Diariamente, né? A cada minuto. Como o próprio Chico dizia, ninguém pode mudar o passado, mas eu posso mudar o meu presente e o meu futuro. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Viu? E obrigada a você pela companhia. Até mais. Vamos cantar primeiramente aqui o Pica-Pau, com presente de Natal às crianças de 0 a 80 anos. Que beleza! Pica-pau é um passarinho muito alegre e gentil, que se encontra lá nas matas majestosas do Brasil. Pica-pau, 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 pau, 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 com penacho na cabeça que ele dá tom marcial. Entre todos os passarinhos, com certeza é o general. Pica-pau, 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 pau, 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 pau.